Eu sou a doutora Andréa Catibe, sou médica nutróloga, trabalho com medicina integrativa, funcional, sou formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Eu atuo na medicina há 15 anos formada já. Eu fiz minha especialização em 2012, há 11 anos. Meu nome é Juliana Amorim, sou nutricionista, formada há quase 20 anos. Tenho especialização em nutrição funcional, atuo na nutrição funcional há 5 anos mais ou menos. Eu me tornei nutricionista porque a nutrição ela está muito relacionada com o sentimento, com a emoção. Meu sonho inicial era ser médica, mas eu tinha, outros sonhos, e com a nutrição, o nutriente, o alimento é que vai nutrir a nossa célula para que a gente flua, para que a gente tenha energia. E eu me encantei com a profissão, na verdade. Quando eu falei, não vou fazer mais a medicina, o que eu fui procurar, eu sabia que eu queria atuar na saúde, porque eu queria transformar as vidas. Então, quando eu fui estudar a nutrição, que na época era uma profissão que falava que era muito a longo prazo, que ia ser a profissão do futuro. E eu vi que o nutriente pode mudar a vida, que a gente depende do nutriente, o alimento traz, além do conforto da emoção, ele traz a vida. Falei, é essa profissão que eu quero. Eu quero entrar e mudar as vidas através do alimento, que é uma coisa que nos conforta, tanto quando a gente tá bem, quanto a gente não tá. Então, mudar a vida deles com o alimento, com a nutrição, com o poder do alimentar. Eu lembro de querer ser médica desde muito pequena. Não sei dizer exatamente porquê, mas sempre fui fascinada pelo corpo humano. Já dentro da faculdade, a matéria que eu mais gostei foi fisiologia. E quando eu me formei, eu percebi que, na verdade, a nutrologia acho que vinha mais de encontro com essa parte da fisiologia, Porque eu acho que o nosso organismo é muito inteligente e sabe se regular e se curar sozinho, Então a gente só precisa oferecer os recursos adequados. E aí a nutrologia entra muito nisso, a medicina integrativa, funcional. Eu sou Simone, sou ginecologista e obstetra, sou em formação em longevidade saudável, medicina integrativa. Me formei em 2009, então são aí 14 anos, 13, 14 anos atuando como médica. Já fiz milhares de partos, partos humanizados. Eu decidi ser médica quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, que foi quando eu fiquei doente, muito doente, juntamente com meu pai. Meu pai teve um problema pulmonar bem grave. E nesse andar lá pelo Rio Grande do Sul, de hospital em hospital, muito tempo internada, fez com que eu olhasse para aqueles médicos, para os enfermeiros que estavam nos cuidando com amor, com empatia. E eu pensei assim, um dia eu também vou conseguir ajudar pessoas. E foi por isso que eu decidi fazer medicina. A minha missão com a minha profissão, e eu encaro a profissão da área da saúde, eu falo muito isso, é que a gente entra muitas vezes na vida da pessoa e a gente tem a capacidade de auxiliá-las. Muitas vezes nem tanto de fato eu tô ali para fazer como nutricionista da dieta em si, mas ela ter o entendimento do porquê é tão importante esse alimento, esse nutriente. É ter uma escutativa, é ter a empatia, é ter o amor naquela vida. Eu sempre falo, eu não lido com produto, O meu trabalho eu lido com uma vida. Então, às vezes, essa vida vai chegar porque ela quer uma nutricionista, ela quer cuidar da saúde, ou ela quer emagrecer, ou ela não importa. Mas ela tem outras questões. Nós temos esse cuidado, porque eles chegam esperando a resolução daquele problema e suscetíveis ao que a gente vai ministrar para eles. Então, é o amor, é o dom do amor. Farei o máximo
possível para auxiliá-la naquilo que ela necessita, dentro da minha expertise, com muito amor, né? Com muito afeto por ela. Isso ela pode, quem me conhece sabe, ela pode esperar com certeza isso. É isso, essa empatia e esse olhar integrativo, né? Que acho que a nutrição funcional e a medicina funcional que hoje eu exerço com as parceiras que eu tenho dentro da clínica, é esse olhar, quando a gente fala da medicina integrativa, é esse olhar para o todo, não para a especialidade em si. Eu tenho especialidade, mas eu olho para o todo. Então, trabalhar numa equipe multi é legal porque eu direciono, então, para as especialidades. E eu tenho hoje 2 parceiras incríveis, né? Uma gineco e uma nutróloga. Então, a nutróloga faz aquilo que eu não consigo mais. E a gineco faz uma parte importantíssima da gente, que lida muito com a saúde da mulher, que é a questão hormonal, né? Com essa questão que a gente tem muito presente dentro dos consultórios e dentro da nossa. Meu paciente pode esperar de mim, acho que total comprometimento, disposição, vontade de ajudá-lo, né? Porque acho que a gente não, nós como médicos, a gente orienta, né? E o paciente tem que fazer a parte dele. Mas eu vou estar ali para pegar na mão, para levar, para fazer junto. O objetivo de trazer saúde, qualidade de vida, disposição, energia, para trazer o melhor daquela pessoa. Meus pacientes se queixam muito de cansaço, falta de disposição, de energia, problemas com sono, muitos problemas gastrointestinais, ansiedade, problemas de memória. Eu atendo paciente de, acho que todas as idades. Quando a gente fala de medicina integrativa, a gente vê muito todo, né? Então, não tem restrição. Já atendi muita criança, hoje não é tanto mais o meu foco, mas atendo de criança a idoso, homem e mulher. Acaba que a mulher, acho que se cuida um pouco mais do que os homens, procuram mais ajuda, mas tenho pacientes mulheres, homens. Eu acho que os sinais mais importantes são sutis, né? São sinais sutis que a pessoa vai perceber para me procurar, porque a ideia é tratar antes de virar uma doença, né? Então, não necessariamente ele vai ter um sintoma de doença. Então, muitas vezes um cansaço, uma indisposição, não fazer bem digestão de algum alimento, ter alguma dor em algum lugar, alguma dor de cabeça. Eu acho que a ideia é entender que isso não é normal, né? A pessoa tem que estar sempre muito bem disposta. E qualquer coisa que fuja disso já é para levantar uma suspeita aí que dá pra gente tratar. Eu oriento muito questões de estilo de vida, né? Então, a importância de dormir bem, dormir cedo, acordar descansado, porque as pessoas acham que é normal acordar cansado, não é. Não ter dificuldade para dormir, né? Então, tem toda uma orientação com relação ao sono, com atividade física, porque é muito importante, né? A gente foi feito para se mexer, então a gente precisa incluir aí, inserir atividade física no dia a dia. Oriento sobre alimentação, dou alguns toques, temos um nutricionista para ajudar, mas muitas vezes a gente orienta. A internet hoje tem muita informação, então a dieta X, a dieta da lua, a dieta da sopa, eu quero o corpo perfeito, eu quero a saúde perfeita, e elas pacientes, na verdade, chegam com a resposta. Então, eu quero isso. Primeiro, eu faço eles entenderem a essência do profissional que cuida. Então, eu trago pra eles a memória. Você me procurou pra te auxiliar. Então, assim, existem essas dietas, mas pra você eu acho mais interessante um outro caminho. Então, eu acho que essa relação de confiança que a gente passa pra ele, a partir do momento que ele abre a guarda aqui, né? Que a gente tem essa conversa e tem essa confiança, ele entende, né? A diferença de eu cheguei buscando uma dieta restritiva, porque eu vi, hoje é muito comum, por exemplo, vou dar um exemplo. Dieta cetogênica,
que acabou ficando uma dieta que traz o resultado do emagrecimento, porque muitas vezes esse paciente chega querendo resultado de emagrecer. E emagrecer a todo custo. Então ele tá todo cheio de problemas, não dorme bem, não toma água, não faz o básico, né? E ele quer fazer uma dieta que vai mudar a vida dele, né? Então, ter essa conversa com ele, mostrar pra ele, traz essa confiança dele entender que, opa, calma, tem aquela dieta, a gente pode chegar naquele objetivo. E muitas vezes o meu papel é isso, chegar no que o paciente quer. Mas primeiro ele tem que entender que ele me buscou porque eu tenho um diferencial que vou auxiliá-lo, pegar na mão e vou auxiliar. Então, quando ele tem essa confiança, eu consigo mostrar pra ele que a internet tem muitas coisas, mas que primeiro a gente tem um outro caminho de fazer muito básico. A gente fala muito disso na nutrição funcional, né? Extrair do alimento, e muitas vezes do alimento que tá em casa, né? Nessa questão de restrição, eu vejo muito assim, não como carboidrato, não como arroz, não como feijão. Arroz e feijão é uma coisa nossa, da nossa cultura, né? É uma mistura completa. Então, quando ele entende isso, é mágico, a mudança é incrível. Para cada caso é um caso, não existe dieta perfeita. A dieta perfeita é aquela que a gente consegue fazer com a maior constância possível. Então, às vezes a dieta que ele vai conseguir fazer é uma dieta que ele vai ter uma ingestão de um pouco de doce, de um pouco de a mais de arroz e feijão, porque ele não tá conseguindo ainda fazer uma diminuição, mas é um trabalhar. Quando ele começa a entender, começa a nutrir o corpo, e entender que não é só emagrecer e emagrecer por um período curto, que uma dieta restritiva vai trazer, né? Vai trazer um resultado imediato, um resultado curto. Mas a gente tem que pensar que é uma constância. Então, o nosso papel e o meu papel, que eu gosto muito de fazer, é isso. É uma educação nutricional. Sabe aquela raiz que a gente perdeu muito por causa da modernidade? De ensinar? É isso. Meu papel é ser uma educadora nutricional. É ensinar pra ele o alimento. Como ele vai fazer com o alimento. Muitas vezes, como ele vai cozinhar o alimento. Se ele vai cozinhar muito, se ele não vai. Então, o meu papel como nutricionista, que essa é a grande diferença de nutricionista com nutrólogo, que é uma dúvida muito frequente, é isso. Eu vou ensinar ele a manipular os alimentos. Então, extrair do alimento o nutriente necessário para a fisiologia dele acontecer. E a nutróloga, ela vai dar uma suplementação adequada, porque às vezes a gente tem um déficit muito grande que só com o alimento, e muitas vezes não vai conseguir atingir a necessidade daquele paciente, porque depende muito de solo, do tipo do alimento. A gente consome um alimento que é muito contaminado hoje pelo solo, que às vezes é muito adubado para poder crescer logo ou ter a colheita. Então, é muito importante essa questão de você cuidar da saúde integrativa antes da doença chegar, porque a gente está exposto a alimentos que não tem, né? Então, assim, a suplementação, ela é muito necessária, muitas vezes. Então, fazer esse conjunto é muito importante. Eu atendo pacientes desde a adolescência até pós-menopausa. Com essa visão integrativa, eu estou muito feliz de estar fazendo parte de uma equipe onde eu tenho uma nutróloga para ajudar a cuidar de uma paciente, uma nutricionista e eu como ginecologista, com esse olhar integrativo, com esse olhar 360. Então, o perfil dessas pacientes, por exemplo, pacientes que estão no climatério, que estão indo para a menopausa, que precisam fazer uma modulação hormonal. Aliás, paciente muito tempo antes, né? Não precisa esperar entrar na menopausa para fazer uma modulação, e sim antes, cuidar da sua nutrição, cuidar do corpo, da alma e do espírito, para levar aí uma vida saudável e chegar a uma longevidade também saudável, porque o objetivo da medicina que a gente pratica é que essa mulher envelheça e envelheça com qualidade. Essa mulher envelheça não com aquela caixa de remédio como antigamente as mulheres envelheciam, e sim elas envelhecem com autonomia, podendo fazer as coisas do dia a dia, o serviço da casa, fazer suas caminhadas, ir ao banheiro, né, com autonomia. As mais jovens, gente, é tão bom poder ensinar e mostrar para essas pacientes
jovens que existe um caminho a ser percorrido. E existe um caminho a ser percorrido com uma medicina que previne a doença. E esse é o grande foco da clínica, esse é o grande foco da equipe. É não deixar a paciente ficar doente, e sim pegar ela já na prevenção. Fazer com que ela tenha uma saúde legal sem ficar doente antes, né? A sexualidade, ela está intimamente relacionada à longevidade, né? Ele é um pilar que sustenta uma longevidade saudável. Essas mulheres, mulheres que estão indo para a menopausa, estão no climatério, ela tem uma queixa muito frequente, que é um ressecamento vaginal, a diminuição do libido. Então, fazendo uma modulação hormonal, essa mulher consegue fugir desse contexto. E trazendo isso, traz qualidade de vida para ela, traz qualidade no relacionamento, traz qualidade de vida sexual também, qualidade de vida, qualidade de sono, disposição. Então, é uma medicina. A ginecologia integrativa vem aí, eu acho que cada vez mais forte, ajudando essa mulher a ter uma longevidade saudável. Indo ao ginecologista, ela vai fazer muitas prevenções, sim, principalmente prevenção de colo de útero, onde a gente coleta o exame, o Papa Nicolau, para excluir patologias de colo uterino. A gente vai fazer prevenção de câncer de mama também, fazendo exame físico e pedindo exames e sabendo também a história familiar dessa paciente. E também exames de rotina, né? A gente consegue pedir exames e identificar falhas hormonais, deficiências de vitaminas, onde ela vai ser suplementada. Bom, o principal erro das pessoas em ir ao supermercado, muitas vezes, é ir com fome. E aí... tudo que você vê pela frente de mais gostoso, você vai querer comprar e não vai ter filtro. A gente precisa ter alguns cuidados. Ou com pressa, então você não vai ter um tempo de muitas vezes olhar aquele alimento e não tem jeito. É muito importante olhar as informações pequenininhas, a lista de ingredientes. E por isso que eu falo, né, educadora nutricional é ensinar mesmo. Porque tem que olhar. Hoje a gente vive um mundo muito industrializado, culturalmente prático. Então a gente tem tudo pronto. Você vai ver, tem até limão espremido, tá tudo ali, né? Só que para aquilo acontecer, tem um processo, né? Então quando a gente fala de produtos industrializados, a gente precisa ter esse cuidado de olhar. Porque... quando a gente fala de um corpo inflamado e a gente trabalha muito em cima do corpo, da inflamação, é o que mais se fala hoje, de aditivos, de corantes, de produtos alimentícios processados, transformados. Então é importante você olhar assim ali, o minimamente, é óbvio. Às vezes a gente não fica tão focado, mas olhar minimamente ali o que tem. Porque... muitas vezes a gente leva pra dentro da nossa casa algo que vai nos levar a problemas sérios que a gente já vê hoje, né? Que muita evidência de doenças que não se existiam antes, que estão chegando cada vez mais cedo. Então, por isso a gente fala da longevidade, da nutrição funcional, a gente olhar para um exame e muitas vezes aquele exame tem um parâmetro normal para medicina ali tradicional, mas a gente sabe que o exame tá alterado, o paciente já tá num estado que não é legal. Então a gente pode olhar de uma maneira diferente. Então fazer essa nutrição funcional e essa medicina funcional que hoje eu tenho o privilégio de fazer e o privilégio de ter profissionais médicos incríveis. Eu acho que é o sonho de todo mundo fazer essa integração, né? Eu acho a equipe disciplinar indispensável, na verdade, porque a gente não sabe tudo, né? Por mais que a gente veja o organismo como um todo, eu falo, por exemplo, que eu não entendo do alimento em si.
né? Eu entendo pouco, dou alguma orientação, mas eu entendo das doenças relacionadas àquele alimento, né? Das faltas, eventualmente, de alguns nutrientes, minerais, enfim, que a gente precisa suplementar. Mas isso, assim, sempre depois de uma boa alimentação, né? Então, a gente precisa de colegas em volta, cada um entendendo da sua área, mas tendo essa visão como um todo. Não pode ficar com aquela visão focada, só trato isso, só trato aquilo. A gente tem que entender que muitas vezes a gente tem sintomas no corpo inteiro, né? E não só em determinado órgão. Então é importantíssimo ter colegas nos ajudando. Eu enxergo a rotina das pessoas hoje muito corrida. A gente não tem tempo pra nada, então a gente quer tudo pronto. Então, quanto mais prático, melhor. Desembala aí, né? Abre o saquinho, come e segue a vida. Só que a gente esquece que o combustível, a gasolina, eu falo muito isso dentro do consultório, a gasolina é muito importante. Você pode usar uma gasolina ruim ou uma gasolina azul, né? Então, a rotina nos consome no dia a dia. Às vezes, a correria, não dormiu bem, filho, casa, marido ou família. Então, essa rotina maluca de tanta informação que a gente tem hoje faz a gente ficar cada vez mais seletivo em algumas coisas e práticas em outras. E a alimentação, que é peça fundamental, é o que deixa as pessoas doentes, porque o nutriente que eu preciso eu não tenho. Consumo ali um alimento que é pronto e não vai ter a quantidade de nutriente. O alimento é assim, a comida de verdade. A comida de verdade, a fruta, a verdura, os legumes, são cada vez menos. As pessoas não comem fruta. Então, mas eu acho que é por essa rotina que a gente vive de um consumismo e do preciso trabalhar, que eu quero conquistar, né, dessa ansiedade que a gente vive hoje. Então, a luz solar, a qualidade do sono, a atividade física, qualidade da relação sexual vai influenciar de forma positiva na vida dessa mulher. Ela se torna mais produtiva, ela se torna mais ativa, diminui os índices de depressão, diminui a ansiedade. Então, eu vejo muito que o que a gente tem no meio ambiente impacta de forma positiva essa nossa vida, né, dessas mulheres. Nós mulheres que somos dinâmicas e a gente faz muitas tarefas ao mesmo tempo também. É a casa, é o trabalho, né? Então, quanto mais ativa essa mulher estiver, quanto mais equilibrada hormonalmente essa mulher estiver, com certeza ela vai impactar, a qualidade de vida dela vai ser melhor. E ela vai envelhecer de forma saudável. DIU hormonal ou DIU não hormonal? Existem esses dois tipos de DIU, sim. Um é como já falam, tem hormônio e o outro não tem hormônio nenhum. A escolha, claro que vai ser muito individual, vai depender do quadro clínico dessa paciente. Mas o DIU não hormonal, ele atua como uma barreira, aí é um corpo estranho dentro do útero e ele tem a função de não engravidar, né? Da mulher não ficar grávida. E a mulher também consegue fazer o seu ciclo hormonal, o seu ciclo menstrual de forma correta. Então eu vejo como um grande aliado, né, a qualidade de vida da mulher, o DIU não hormonal. Os anticoncepcionais aí tem inúmeras classes e um anticoncepcional ele tem a função da mulher não ovular. Então é a mesma coisa que a mulher, como se a mulher estivesse na menopausa. Então por isso que uma grande queixa das mulheres que usam anticoncepcional é a falta de libido, porque realmente você vai estar bloqueada, né? Bloqueada, os seus hormônios estarão bloqueados e você vai diminuir sim a vontade de ter uma relação sexual. Fora as outras coisas que acontece no organismo, uma parte muscular também, né? A dificuldade aí que a mulher tem de
ganhar massa magra. Então, é muito individualizado. Não tem como dizer assim, você vai usar esse tipo de todo mundo vai usar esse tipo de anticoncepcional. É muito individualizado. As pessoas mais importantes da minha vida é minha família, meu marido, minhas filhas. Tenho uma relação muito íntima com Deus. Estar juntos. Eu sou muito caseira. Eu gosto de ficar muito na minha casa. Meu marido trabalha em comércio, então trabalha muito. Então o tempo que a gente tem pouco tempo. Então o tempo que a gente gosta de ficar muito em casa. Então tem uma casa bacana que a gente consegue ficar ali. Tem meus pais. A gente é muito família mesmo. O tempo que eu tenho, eu gosto de ficar tempo de qualidade em casa. Sair pra comer fora, fazer um passeio. Mas sempre assim, com eles, assim. Tenho 2 filhas, 2 meninas, uma de 4 aninhos e uma de 13 anos. E em relação o porquê, né, de tudo, a busca de ser melhor também por ela. Hoje, com a mais velha de 13, é mais conversa, sabe? Ela já tá naquela fase que ela menstruou, então já tem a questão hormonal, essa pré-adolescência. A gente conversa muito, ela gosta muito de conversar, então o meu tempo de qualidade com ela é de conversa. E a pequena é brincando de boneca, contando história, é brincando no chão mesmo ali, sabe? Sendo criança com ela. Eu aprendi com os meus pais, eu aprendi a ser o que eu sou. Principalmente o dom do amor. Eu vejo muito deles. Não existe família perfeita, mas esse olhar pro outro eu vejo muito no meu pai e vejo muito na minha mãe. Então a gente cresceu muito unido, a gente é muito unido até hoje. É um por todos e todos por um, sabe? Então o caráter, a honestidade, olhar sempre pro outro também, né? A gente não ser egoísta. E esse amor familiar mesmo, essa questão de família, assim, de querer estar junto sempre, todo mundo. Sem dúvida nenhuma, minha família, filhos, marido, mãe, irmãos, meu pai já é falecido, mas a gente sempre foi muito, muito, muito família, muito unido. A gente gosta de ficar junto, basicamente, mas eu já gosto bastante de passear, sair, viajar. Mas assim, a gente faz questão sempre de estar junto dentro do possível. Todas, não tem preconceito com viagem. Pergunta difícil. Eu gosto de ir até a esquina ou ir pro outro lado do mundo. Viagem comigo não tem muita seleção, não. Qualquer uma eu tô topando, mas eu gosto bastante de ir pra lugares bem diferentes, assim, com culturas diferentes. E eu tenho um casal, tenho uma de 8 e um pequenininho de 3, quase 4. Olha, eu vou te falar que é difícil. Porque apesar de ser menino, a minha maior é uma moleca, então é complicado ali. Olha, eu diria que eu aprendi tanta coisa. Meu pai acho que foi sempre mais o lado mais racional, né? Mais assim, de garra, de honestidade, de fazer, de moral. E minha mãe ficava mais com o lado do suporte, do carinho, do amor. Então existia um bom equilíbrio nesses 2 aspectos. As pessoas mais importantes da minha vida é a minha família, são os meus filhos, o meu esposo, os meus pais, meu sogro e minha sogra, meus cunhados, minhas cunhadas. Então, família pra mim representa amor. A gente juntos, a gente gosta de tempo de qualidade. A gente gosta de ficar junto, de cozinhar, de brincar. Os meninos, eu tenho 2 filhos, quer dizer, nós, né, temos 2 filhos. E um tem 7 anos e o outro tem 5. E nessa transição de carreira, eu me descobri mãe, sabe? Mãe de verdade, assim. De jogar futebol com eles, porque mãe de menino, como... O que você faz? Lutinha?
e jogar futebol com eles. Então, é tempo de qualidade mesmo. Os meus pais me ensinaram a ser forte, a não desistir, a ir atrás dos objetivos. A minha mãe sempre me ensinou que com o estudo eu ia conseguir ir longe, né? Que o estudo na minha vida traria grandes possibilidades. E realmente o estudo ele mudou o curso da minha vida, sim. E uma coisa que eu aprendi com os meus nonos foi a questão da fé. A fé que Deus ele tá nos ouvindo e que a gente nasceu com um propósito. E essa fé é o que me alimenta até hoje. Na minha experiência profissional com clínica médica, quando eu cheguei na clínica Cative, obviamente que minha primeira experiência foi com a doutora Andreia, que é atualmente a que tem mais fluxo de pessoas, de pacientes para atender. Então, tanto depois eu acompanhei a doutora Simone, a doutora Juliana e percebi que é a recepção, o jeito que elas tratam o paciente, o jeito que elas tentam trazer o paciente para um lado mais amigável, deixar ele o mais confortável possível para ele realmente ter uma experiência de consulta diferente, como a gente fala, o humanizado atualmente, né? Todas têm a questão da preocupação verdadeira com o paciente, né? De tentar realmente achar-lhe uma solução para o problema que ele está apresentando ou para uma melhora de vida que ele está procurando. Não só aquela questão de, eu tenho mais um paciente para atender, eu vou receber ele, vou escutar e vou falar para ele o básico, né, que é pra ele fazer. Se tiver uma melhora, ok. Se não tiver uma melhora, mês que vem a gente faz um retorno. E aí eu ajusto uma coisa aqui ou outra. Bom, quando eu chego na clínica, a minha principal preocupação é com a sala de procedimento, com o consultório da doutora, com a recepção em si, com todos os cômodos da clínica, né? Todos os ambientes. Então eu verifico se tá tudo certo, se tá tudo limpo, se precisa repor algum material, se precisa repor uma caneta, um lápis, um papel, que for, para na hora da consulta não ficar naquela questão de aonde foi que tá, onde foi que eu coloquei, o que eu preciso agora. Com a recepção em si, eu tenho que estar sempre de olho para ver se tem a cápsula do café para o paciente chegar e eu poder oferecer um café para ele, ver as questões das castanhas que a gente tem, né, para oferecer, para ver se tem lá, para mim ter essa opção para ele. E falando particularmente de mim, ser o mais simpática possível, né? Porque enquanto a doutora tá terminando uma consulta, tá resolvendo uma reunião, o paciente tá ali comigo no sofá, esperando ser chamado. Então eu tenho que ter uma simpatia de conversar com ele, de procurar saber mais como que ele descobriu a clínica, se faz muito tempo que ele passa com a doutora. E a agenda? Tá. Ou as pessoas ficam esperando muito tempo lá? Não, o tempo de espera tá ótimo. A doutora Juliana é a mais que demora lá. Mas, assim, os pacientes já vão cientes, porque tanto ela como a doutora Andréia e a doutora Simone, assim que o primeiro contato que eles têm, eu já falo, você vai ter uma consulta completa. Então, já venha preparado para sentar e ter uma consulta completa, seja ela de 1 hora, 1h30, 2 horas, que seja. Porque a doutora vai estar ali para sanar todas as suas dúvidas e explicar todos os procedimentos possíveis.